A promessa é certa. E por que não recebemos? A promessa e as promessas de Deus são certas e exatas e não falham. E por que então não recebemos? Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo aí na tela. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz assim: Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. As promessas contidas na palavra de Deus são certas. E por que não recebemos? Porque não temos fé o suficiente para acreditar que Deus pode nos dar as bênçãos que Ele prometeu. E por que não recebemos? Porque não oramos como convém, porque oramos pouco, porque não gastamos tempo orando, buscando a presença do Senhor. E quando oramos e pedimos, pedimos mal para os nossos próprios deleites. Queridos, quantos do povo de Deus não recebem as promessas? Quantos dos filhos de Deus não recebem as bênçãos, as promessas do Senhor? Não vê coisas grandiosas acontecer na vida dela, não vê mudanças, não vê milagres, não vê acontecimentos extraordinários por falta de fé. As promessas são certas e Cristo nos diz aqui, Cristo diz assim: eu vos afirmo, tudo que vocês pedirdes, crendo, tenham fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Tudo que nós oramos, nós devemos orar acreditando que já aconteceu. Eu lembro de um dos heróis da fé, me falha a memória o nome dele agora, mas você pode ler no livro Heróis da Fé. Ele precisava viajar para um outro lugar para pregar o Evangelho, e na época, 1700 e alguma coisa, ele precisava ir de navio. E naquele momento que ele pega o navio para atravessar o oceano para ir pregar em um local, em uma hora exata marcada, aparece uma neblina, uma tempestade no meio do oceano. E o dono daquele navio, ele era cristão. Aquele homem que estava guiando aquele navio, ele era cristão, mas não tinha fé igual a daquele homem, herói da fé, que estava ali dentro. E naquele momento, o herói da fé, ele levanta, eu esqueci o nome, ele levanta, vai até o comandante ali do navio, e ele disse: olha, eu tenho algo marcado, eu tenho uma audiência marcada, eu tenho que estar na cidade tal, no dia de, eu esqueci agora o dia, se eu não me falha a memória, era um sábado, e ele diz: olha, eu preciso estar naquela cidade no sábado, no horário tal. E aquele homem que estava conduzindo o navio, ele disse para ele: não tem como, a gente não pode chegar, você está vendo a neblina, está vendo a tempestade. E ele disse: se o seu navio não pode me deixar lá no horário exato, o meu Deus pode. E ele chama aquele comandante do navio para ir para uma sala orar com ele. E aquele comandante, como cristão, pensou consigo mesmo: de onde saiu esse louco? De onde saiu esse doido? E aí ele vai, mais o comandante orar, e naquele momento que eles dobram os joelhos para orar, ele faz uma oração e ele diz o seguinte: Senhor, eu sei em quem tenho crido, e eu preciso chegar naquele local para pregar a Tua palavra, porque almas precisam ouvir a Tua palavra lá. E o Senhor pode muito bem parar essa tempestade, e eu creio que o Senhor pode. Então, Senhor, eu tenho uma audiência com o Senhor, e em nenhuma das minhas audiências com o Senhor eu falhei, assim como o Senhor também nunca falhou comigo. Então, Senhor, em nome de Jesus eu oro aqui neste momento, amém. E quando ele terminou a oração, aquele comandante do navio foi querer orar também. E ele abre os olhos, topa no ombro do comandante e disse: não precisa fazer a oração. O comandante fica pensando: por quê? E aí ele disse: primeiro, que o Senhor não acredita que Deus vai tirar essa neblina. E segundo, Deus já tirou a neblina. Levante-se e olhe, e você vai ver que o mar está tranquilo e que os ventos e a tempestade e a neblina cessaram. E naquele momento que o comandante levanta os olhos, abre os olhos, levanta e ele olha para o mar, ele vê tudo limpo. E aquele homem chegou no momento certo, na hora certa de pregar o Evangelho naquela cidade. Então, queridos, a palavra do Senhor nos diz: tudo quanto pedimos em oração crendo, Deus nos concede. Por que então não recebemos?
porque oramos sem fé e quando pedimos, pedimos mal. Muitas das vezes pedimos só luxo, pedimos só conforto, pedimos só dinheiro, pedimos só bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Muitas das vezes negligenciamos a oração pedindo o Espírito Santo de Deus, negligenciamos a oração pedindo a transformação dos nossos corações, negligenciamos a oração pedindo para que Deus converta a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa cidade. Oramos muitas das vezes uma oração egocêntrica, uma oração onde queremos só para mim, me dê, é meu, eu quero. E deixamos o assim, e deixamos a vontade do Senhor de lado, queremos que seja feita somente a nossa vontade e o meu desejo. Se o seu desejo, eu quero dizer isso aqui para você, se o seu desejo e a sua vontade estão enquadradas na vontade, no desejo e no assim diz o Senhor, creia que as bênçãos já está se concretizando em sua vida, meu irmão. Aconteceu na minha. Tudo que eu pedi para pregar o Evangelho, Deus me concedeu. Tudo que eu pedi para levar a mensagem do Senhor, Deus tem me concedido. Eu precisava de uma câmera, Deus me deu. Eu disse, Senhor, eu quero pregar o Evangelho com uma câmera melhor. Deus me deu. Senhor, eu preciso de um carrinho para viajar, para pregar o Evangelho. Eu recebo convites para pregar na Bahia, na Paraíba, em Pernambuco, em vários estados, e eu não tenho um carro, eu preciso de um carro. E Deus me deu um carro onde eu posso viajar tranquilamente. Um carro onde eu não preciso me preocupar se vai quebrar uma peça hoje. Eu sei que todos quebram, mas esse que Papai do Céu me abençoou para eu ir pregar o Evangelho, é mais do que eu imaginei, mais do que eu pensei. Nós temos que orar crendo que Deus pode e Ele dá quando você pede algo para cumprir os propósitos e a vontade do Senhor. Olha o que é que diz aqui, eu quero compartilhar com você aqui. O livro Vida e Ensinos, página 93, diz assim, acompanhe comigo aí na tela. Tenho visto frequentemente que os filhos do Senhor negligenciam a oração, especialmente a oração secreta, e isso com frequência, que muitos não exercem aquela fé que tem o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes receber aquele sentir que unicamente a fé pode trazer. O Senhor revelou a sua serva que nós, os filhos de Deus, negligenciam a oração, especialmente a oração secreta. A oração secreta é aquela que Cristo diz assim, quando orares, entra no teu quarto, em secreto fecha a porta, ora ao teu Pai Celestial em secreto que Ele vai te ouvir e te recompensará e vai te responder. As nossas orações são superficiais, oramos, muitas das vezes não conseguimos orar nem 5 minutos de joelhos, muitas das vezes não conseguimos, nem temos palavras para orar, não desenvolvemos a oração ao ponto de não podermos orar. Queridos irmãos, nós negligenciamos a oração particular. Tem pessoas que só oram na igreja. Tem pessoas que só oram uma vez no dia, 2 vezes no dia. Tem pessoas que só oram quando vão almoçar ou jantar ou pela manhã. Tem pessoas que mal oram. Nós precisamos orar constantemente porque os dias são maus. O Covid veio, pegou, matou milhares de pessoas. Quantas pessoas foram pegas desprevenidas com a vida aí de qualquer jeito e perderam, foram mortas e perderam a salvação por negligenciar a oração. Teve pessoas que voltaram a orar depois do Covid. Tem pessoas que negligenciam constantemente a principal oração, que é a oração particular. É quando nós devemos entrar no nosso quarto e ali clamar ao Senhor de dia e de noite, chorando, gemendo, rasgando não as vestes, mas sim o coração diante do Senhor, clamando pela chuva temporã que converte os corações e clamando pela chuva serôdia que dá poder à voz do terceiro anjo, que dá poder aos remanescentes para estar de pé e dá o alto clamor agora nesses últimos momentos e desenvolve em nós o caráter semelhante ao de Cristo. Precisamos dessa chuva urgentemente, irmãos. Continuando, olha o que é que diz aqui. Vida e Ensinos, página 93, acompanhe comigo aí na tela. Devemos exercitar a fé,
considerando que Deus é quem dá as bênçãos e o sentimento de alegria. A graça de Deus vem ao coração pelo canal da fé viva e está em nosso alcance exercitar esse tipo de fé. Que maravilha! Está ao nosso alcance exercitar uma fé viva, genuína e poderosa. Que aqui Cristo disse, olha, quando Cristo amaldiçoou a figueira, os discípulos ficaram perplexos. E Jesus olha para eles e diz, olha, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer ao monte, passe daqui para lá, e ele vai passar. E essa fé é possível, ela está ao nosso alcance. E porque nós oramos e não vemos as coisas acontecer, e porque nós oramos e não vemos milagres acontecer, e porque nós oramos e não vemos conversões dos nossos filhos, amigos, e porque nós oramos e não conseguimos vencer o pecado como deveríamos vencer. Porque a nossa fé é uma fé fraca, débil e defeituosa. Oramos muitas das vezes e constantemente apenas para pedir o que o nosso ego carnal deseja e não para pedir algo segundo a vontade do Senhor. E aqui diz, devemos exercitar a fé, considerando que é Deus quem dá as bênçãos e o sentimento de alegria. Muitas das vezes a gente está triste, angustiado, porque negligenciamos a oração. A oração ela traz alegria no coração. A oração ela traz o poder do Espírito Santo. E na onde o Espírito Santo de Deus habita, não há lugar para tristeza. Existe aquele ditado que diz que dois corpos não podem habitar no mesmo espaço. A lei da física diz isso. Vale para o mundo espiritual também. Não pode a tristeza ficar em alguém que está cheio do Espírito Santo, que tem uma vida de oração. Ela pode até vir, porque é normal, o cristão ele fica triste, ele não vive triste. O cristão ele fica angustiado, ele não vive angustiado. Os discípulos em Antioquia da Pisídia, eles foram rejeitados, caluniados, difamados, rejeitados, mas a Bíblia diz que, porém, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito de Deus habita, não há lugar e espaço para tristeza, meu irmão. Você pode até ficar triste, mas você não vive triste porque o Espírito Santo diz, essa casa é minha, esse templo é meu, eu habito nele, e a tristeza tem que ser dissipada, e as trevas têm que ser rompidas, e vem a alegria pelo refrigério da presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Continuando, olha o que é que diz aqui, Vida e Ensinos, página 93, diz assim, a verdadeira fé apreende e reivindica a bênção prometida antes que essa se realize e a experimentemos. Devemos, pela fé, enviar nossas petições para dentro do segundo véu e fazer com que a nossa fé se apodere da bênção prometida e a reclame como sendo nossa. Devemos então crer que recebemos a bênção porque a nossa fé se apoderou dela e, segundo a palavra de Deus, a promessa é nossa. A palavra do Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Deus diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medidas. Deus é fiel e Ele cumpre tudo o que Ele prometeu. Por que então não recebemos? Porque já oramos sem crer que vamos receber. E aí deixamos de receber. Logo, aquele que se aproxima do Senhor deve ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé está ao nosso alcance, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe por que as pessoas hoje não têm fé como antigamente? Porque elas ouvem tudo na TV, elas ouvem tudo nas redes sociais, elas ouvem filmes mundanos, elas assistem novelas mundanas, elas ouvem músicas mundanas, elas ouvem entretenimento, mas não gastam tempo ouvindo a palavra do Senhor, mensagens que chamam ao pecado pelo nome, mensagens que trazem reavivamento e reforma. É por isso que a fé dos nossos dias está fraca. Existe um hino que diz, bendita a fé, fé dos nossos pais. Aqueles homens que deram a vida pela fé a qual eles abraçaram. Aqueles homens que disseram, antes morrer do que pecar. Aqueles homens que disseram, por mais que eu morra, quando o meu Senhor voltar, eu vou ser
ressuscitado e transformado. E viverei eternamente com o Senhor. Devemos, pela fé, enviar nossas petições para dentro do segundo véu e reclamar as bênçãos como sendo nossa. A promessa é certa e ela é nossa. E se não recebemos é porque a falha não está em Deus. A falha está em você e em mim. Continuando, querido irmão, Vida e Ensinos, página 93, diz assim: o tempo em que propriamente deveríamos exercer a fé é aquele que nos sentimos privados do Espírito, quando densas nuvens de trevas parecem pairar sobre nosso coração. É a ocasião para fazer com que a fé viva penetre as trevas e dissipe as nuvens. Esse é o exato momento. Quando você se sentir sozinho, quando você se sentir desamparado, quando você pensar que Deus não está te ouvindo, quando você imaginar que as circunstâncias da vida estão todas contrárias a você, quando você olhar para frente e não enxergar uma porta aberta, quando você olhar para frente e enxergar a dificuldade, enxergar as trevas, enxergar as circunstâncias terríveis ao seu redor, é nesse momento que o Espírito de profecia diz que devemos orar com força, que devemos orar com fé firme. É nesse momento, é nesse exato momento, quando as trevas estiverem, densas trevas estiverem nos cercando, é o momento, é a ocasião para orar, para que a fé viva penetre as trevas, dissipando as nuvens, meu irmão. Deus pode abrir portas na onde não existe. Deus abre portas na onde não existe, e quando Ele abre, ninguém fecha. Meu irmão e minha irmã, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os ouvidos dele não estão tapados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por que não recebemos muitas das vezes? Porque vivemos uma vida de pecado, porque vivemos uma vida negligenciando a oração, porque vivemos uma vida onde nossa mente está voltada para esse mundo e não para a palavra de Deus, porque a fé só vem ouvindo a palavra de advertência de Deus e a palavra de amor de Deus também. Vida e Ensinos, página 93, continua, diz assim: a verdadeira fé, olhe só que tremendo isso aqui, a verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na palavra de Deus, e apenas aqueles que obedecem a essa palavra podem rogar suas gloriosas promessas. Queridos, eu vou voltar para o texto, mas eu tenho que comentar isso aqui. E aqui diz que a verdadeira fé baseia-se nas promessas de Deus. Nós temos que orar recitando textos bíblicos. Senhor, salva a minha família. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor, me cura. A tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades e dores. Senhor, perdoe os meus pecados. A tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Senhor, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre mim. Quem bate, as portas se abrem. Quem busca, encontra. O que clama, o que pede, recebe. Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor. A tua palavra diz: se aquele que é dizimista e ofertante fiel, o Senhor abre as comportas dos céus e derrama bênção sem medida. É o Senhor que prometeu, e o Senhor pediu para eu desafiá-lo. O Senhor pediu para eu fazer prova de ti. Então, Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho obedecido a tua palavra por amor a ti, e eu sei que o Senhor é poderoso para cumprir as tuas promessas em minha vida. E Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Olha o que é que diz aqui, continuando aí na tela. Apenas aqueles que obedecem a essa palavra podem rogar suas gloriosas promessas. Continuando. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Qualquer coisa que lhes pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22.
as promessas são certas para aqueles que lutam para obedecer, para aqueles que lutam contra si mesmo, para aqueles que querem agradar o Senhor, para aqueles que querem deixar Cristo maravilhado, para aqueles que querem agradar o coração de Deus, para aqueles que querem viver os mandamentos e a palavra do Senhor perseverando em Cristo. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quem prometeu não foi eu. Quem prometeu não foi o Júnior que está aqui por trás das câmeras filmando. Quem prometeu não foi o canal Doutrinando 7. Quem prometeu a você foi Deus, meu irmão. Quem prometeu a você foi o dono do universo, meu irmão. Quem prometeu a você foi o Criador de todas as coisas, meu irmão. Quem prometeu a você foi aquele que morreu e ressuscitou para salvar você, meu irmão. Quem prometeu foi Ele. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em você vai concluir. Continuando, meu amado irmão, diz assim a palavra do Senhor, o livro Vidas e Ensinos, página 94. Deveríamos empregar muito tempo em oração particular. Cristo é a videira e nós as varas. E se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira não temos força. Repetindo só a primeira frase aí na tela, deveríamos empregar muito tempo em oração particular. Por que a igreja do passado teve maior êxito? Por que os heróis da fé teve grande êxito? Por que os discípulos apóstolos tiveram grande êxito? Porque Cristo venceu. Não era apenas porque Ele era o Filho de Deus, mas porque Ele empregava muito tempo em oração particular. Todas as vezes que Cristo operava um milagre, uma cura, grandes maravilhas, Ele se retirava para um monte para orar. Porque Ele sabia que o inimigo ia preparar uma armadilha maior para tentar derrubá-lo. Então Ele ia se preparar. Diferente de nós hoje, quando recebemos uma bênção, queremos logo ir comer uma pizza, tomar um açaí. Quando recebemos uma bênção, ou quando concluímos uma grande obra, queremos ir festejar na praia, num clube, deveríamos ir para os nossos quartos, orar bastante tempo, agradecendo pelas bênçãos conquistadas, pelas vitórias que o Senhor nos deu, pelas conversões de almas que o Senhor nos confiou. Deveríamos fazer isso. Mas o que é que fazemos? Queremos correr para um clube. Eu lembro que quando eu fui orador de um projeto Caleb, não vou citar a igreja, para não dar o que falar, dar problema, né? E a gente começou uma batalha grande espiritual, eu diretor missionário, e eu chamei os jovens, 57 kits foram comprados nessa igreja, chamei as pessoas para a gente orar e ir para o campo para começarmos a batalha. E aí a pessoa que estava como líder disse: não, amanhã, já que todo mundo veio hoje no sábado para evangelizar, amanhã vamos pegar os jovens e levar para um clube, para alegrar eles. Eu digo: ei, como não? Estamos em guerra, em batalha, estamos em um evangelismo, começamos ontem. Já queremos levar os jovens para clube? Não. A gente tem que chamá-los para oração, para jejum, para ganhar almas para o reino de Deus. E essa pessoa disse que eu estava errado. Não, eu concordo, é sua opinião, mas eu entendo, é sua opinião, mas não concordo. Deveríamos levá-los para um clube para eles alegrarem, eu digo certo. E à noite, quem é que vai estar aqui na igreja? Ninguém. Nós queremos muitas das vezes alegrar as pessoas e negligenciamos a oração particular. E quando conseguimos uma bênção ou entramos no evangelismo, queremos ir logo festejar. Né? Queremos festejar, queremos sair para se divertir e esquecemos que estamos em uma grande batalha espiritual. Se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos agora, neste exato momento, andaríamos de joelhos, porque ia haver anjos de Deus lutando para nos defender, íamos ver espíritos malignos lutando para nos derrotar. Tem uma frase no Espírito Profecia, eu não coloquei nessa mensagem, mas que diz que sem oração não estamos livres do inimigo nem por uma hora sequer. Devemos orar ao sair de casa, devemos orar ao acordar, ao dormir, devemos orar antes das refeições, devemos orar antes de comer qualquer
alimente, pedindo a Deus que purifique. Devemos orar a Deus por tudo, agradecendo, clamando a proteção, clamando o amor dele por tudo. E devemos orar pedindo a Ele o caráter de Jesus. Devemos orar pedindo o Espírito Santo, a chuva serôdia. Não deveríamos negligenciar a oração particular. Deveríamos gastar tempo em oração, assim como Cristo. Lembra quando Pedro orou? Quando Paulo orou? Quando Paulo orou, as cadeias se abriram. Paulo e Silas orando, cantando hinos, as cadeias se abriram. Quando a igreja intercedeu por Pedro, que estava na prisão, o anjo veio e derrubou as cadeias e libertou Pedro. A promessa é certa, irmãos. A igreja primitiva tinha poder da oração. E a promessa é para nós também. Deus é eterno, as promessas são eternas. Devemos orar e clamar em particular, pedindo a Deus que salve os nossos amigos, a nossa família, que abra a porta para os nossos amigos, que abra as portas para os nossos familiares, que Deus tenha misericórdia do povo, que salve o máximo de pessoas que a gente puder evangelizar. Devemos orar também, e eu quero contar com as suas orações, por aquelas pessoas que recebem o livro A Grande Controvérsia, O Grande Conflito, para que esses livros brilhem nas estantes dela e que elas venham ler e se converter e procurar fazer parte do povo que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus Cristo. Continuando, Vida e Ensinos, página 94, diz assim: perguntei ao anjo, por que não havia mais fé e poder em Israel? Disse ele, vocês largam muito depressa ao braço do Senhor. Enviem insistentemente vossas petições ao trono e persistam nelas com fé firme. As promessas são certas. Crede que receberão as coisas que pedem e as terão. Foi-me então chamada a atenção para Elias. Ele era sujeito às paixões idênticas às nossas e orou fervorosamente. Sua fé resistiu à prova. 7 vezes orou perante o Senhor e finalmente viu a nuvenzinha. Queridos irmãos, Ellen White pergunta ao anjo, perguntei ao anjo, por que não havia mais fé e poder em Israel? Por que não havia mais fé e poder na igreja nos últimos dias? Por quê? E o anjo disse para ela, vocês largam muito depressa ao braço do Senhor. Vocês abandonam rapidamente. Vocês não perseveram em oração. Vocês oram e abandonam rapidamente. Lembra de Daniel? Daniel ficou angustiado quando teve a visão, quando teve o sonho. Daniel ele fica angustiado. E Daniel ele queria entender o sonho, queria entender aquilo, a interpretação. E ele começa a orar. E no mesmo momento que ele começa a orar, desde o primeiro dia, o anjo vem para trazer a revelação. Mas Satanás começa uma batalha no céu. O inimigo segura o anjo, tenta atrapalhar. E Daniel perseverou. Por 21 dias, Daniel orou e o anjo veio trazer a interpretação para ele. Eu pergunto para você, meu querido irmão, se Daniel tivesse desistido do primeiro dia, mas eu já orei 1 hora e nada de Deus me responder. Eu já orei 2 horas, eu já jejuei a manhã inteira e Deus não me respondeu. Eu já jejuei o dia todo e Deus não me respondeu. Eu já passou 3 dias, já passou 1 semana, 10 dias, Deus não me respondeu. 2 semanas, Deus não me respondeu. Já passou 20 dias, Deus não me respondeu. E aí Daniel persevera. E quando dá 21 dias, o anjo vem trazer para ele a interpretação. E eu tenho certeza que se aquele anjo demorasse mais, Daniel continuaria orando e perseverando, esperando em Deus, porque ele sabia que Deus iria o responder. A gente muitas das vezes quer logo abandonar a Deus. Eu orei. Eu conheço um jovem que entrou na igreja e ele saiu da igreja. Ele disse, eu entrei na igreja tem 8 meses e Deus não me deu uma casa, então eu não quero saber de Deus. E eu disse, quem lhe disse que Deus tem que lhe dar uma casa assim de imediato?
Deus age quando você coopera. Você tem ido em busca de um emprego? Não. Então como é que Deus vai lhe dar uma casa? Você tem procurado fazer a sua parte? Não. Então como é que Deus vai lhe dar uma casa? E ele saiu, hoje está no mundão, nas drogas de novo aí. Porque ele queria que em 8 meses Deus desse uma casa para ele. Deus poderia dar em um dia. Deus poderia dar em 2 dias, em uma semana, um mês, um ano, 20 anos. Mas a gente larga muito depressa o braço do Senhor. A gente acha que tem que ser do meu jeito. É aquilo que eu disse no início. Pedimos mal. Não pedimos algo para cooperar com o Senhor. E quero dizer para você, tem coisas que nunca você vai receber. Porque se você receber, você pode se perder. Você tem que pedir aquilo, Senhor, me dê aquilo que me aproxime do Senhor. Não me dê aquilo que me afasta do Senhor. Tudo que você pedir a Deus que lhe aproxima dele, Ele vai lhe dar. E tudo que você pedir a Deus que lhe afasta dele, Ele não vai lhe dar. Você pode até receber do inimigo, porque o inimigo diz... O inimigo, ele tem as promessas, né? Ele diz, olha, o reino desta terra, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tem gente que recebe as bênçãos, eu estava na igreja, saí, agora estou rico, prosperando. Quem prometeu que tudo isso te daria se prostrado adorares foi o diabo. Não foi Deus. Deus não dá nada que lhe afaste dele. Ele não dá um emprego a você que transgride o sábado. Eu consegui esse emprego aqui, orei tanto, igual uma mulher de um pastor. Ela estava pregando e ela disse, uma irmã chegou pedindo oração pelo filho que estava desempregado. E eu orei pelo filho dela para que conseguisse um emprego e ele conseguiu um emprego. Só que trabalhava no sábado. Mas Deus ouviu a minha oração. Eu disse, só se for o seu Deus, porque o meu não. Eu parei a mensagem dela no meio, levantei o dedo e disse, irmã, senhora, eu sei que a senhora é mulher de pastor, mas a senhora está muito errada. Deus jamais vai dar aquilo que transgride o mandamento dele. Não foi Deus que ouviu as suas orações. Não foi Deus que deu o emprego a esse rapaz que transgride o sábado. Não foi Deus. O meu Deus não. O meu Deus das Escrituras não. Pode ter sido um outro Deus com D minúsculo. Ela disse, eu não quero debate aqui com você não. Eu disse, eu também não estou aqui para ouvir heresia não. Queridos, nós largamos muito depressa o braço do Senhor. E devemos orar constantemente, insistentemente. Devemos orar, perseverar, crer que as promessas são certas. E apenas aqueles que vivem essa palavra devem rogar as bênçãos prometidas e se apoderar dela como sendo nós. Continuando. Vida e Ensinos, página 94, diz assim: vi que havíamos duvidado das seguras promessas e ofendido o Salvador pela nossa falta de fé. Disse o anjo: cinge a armadura, vestivos da armadura, e sobretudo tomai o escudo da fé, pois isso resguardará o coração, a própria vida dos dardos inflamados do maligno. Queridos, muitas das vezes estamos deixando Cristo triste. Nós estamos deixando Cristo triste, entristecido, porque temos duvidado e ofendido a Deus. Porque logo aqueles que se aproximam de Deus devem ter fé. Devem ter fé. Devem crer que Ele presenteia aqueles que a Ele se aproximam, dele se aproximam. Aqueles que a Ele se entregam. Deus, Ele abençoa poderosamente. Eu sou fruto disso aqui. Deus, Ele tem abençoado poderosamente a nossa vida. Deus, Ele tem abençoado poderosamente. Deus tem mandado patrocinadores para nos abençoar, para comprarmos os livros, para distribuirmos. Nós estamos orando para que Deus coloque mais patrocinadores. Senhor, levante mais pessoas que têm condições de abençoar essa obra para a gente estar sempre pregando o Evangelho, viajando para pregar o Evangelho, para Alagoas. A gente está aí com a agenda aberta, irmãos, para receber convites para pregar em outros estados. Só entrar em contato conosco aí, a gente pode organizar tudo direitinho. Eu não cobro para pregar, né? Alguém já chegou para mim, o senhor cobra? Não cobro para pregar. O que de graça eu recebi, de graça eu dou. Deus tem me capacitado, tem me motivado, tem me dado amor pela pregação, e essa mensagem a gente tem que levar avante. Então, querido irmão,
Nós estamos orando por cada um de vocês que têm ouvido essa mensagem até aqui. Pedimos a Deus que Deus abençoe você poderosamente e que você creia que Deus já está operando em sua vida, que Deus já separou a bênção para você. Há bênçãos e mais bênçãos nos céus para você separada. E você precisa crer e acreditar que Deus vai lhe responder e que Deus já preparou as grandes e maravilhosas bênçãos. E outra, você não vai ter nem onde guardar essas bênçãos, porque Ele disse: fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre vós sem medida, que vocês não vão ter onde nem colocar. E as bênçãos Deus manda é assim. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te louvamos e agradecemos por esse estudo. As promessas do Senhor é certa e nós acreditamos que o Senhor pode abençoar cada um de nós. E cremos que o Senhor já o fez, Pai. Pelos olhos da fé acreditamos que o Senhor já o fez. E já acreditamos que somos abençoados por Ti. E acreditamos que o Senhor continuará nos abençoando, nos protegendo e perdoando os nossos pecados e nos concedendo o Teu Espírito Santo. Essas bênçãos te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Compartilhe, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e vamos juntos tocando a trombeta em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.